Então, vamos falar sobre corrida, mas olha, não do jeito que a gente está acostumado. A gente vai mergulhar nas ideias do livro, ajustando o ritmo, que propõe uma coisa bem diferente, olhar para a corrida não só como um esporte, sabe? Mas como um verdadeiro espelho das pressões do nosso dia a dia, da nossa sociedade. A ideia aqui é entender isso mais a fundo. Quem corre conhece bem essa sensação, né? Aquela energia antes da largada, o coração batendo mais forte. É uma mistura de ansiedade boa com um sentimento de propósito, de que a gente está ali para se superar. Mas será que é só sobre isso mesmo? Fica a pergunta. Pois é. E é aí que o autor, Bartolomeu Barros Júnior, joga uma pergunta que, olha, muda toda a perspectiva. Ele questiona: essa busca por liberdade, por autocuidado na corrida, ela é genuinamente nossa? Ou será que a gente está só respondendo a uma demanda do sistema? Um sistema que meio que explora nossos corpos ao limite e transforma até nosso lazer em performance. Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Então, para a gente começar a desvendar essa pergunta, vamos para o começo de tudo, a linha de partida. O que aquele momento ali, logo antes de começar a correr, já revela para a gente? Imagina a cena. A gente está lá, na largada, no meio de uma multidão, tem aquele sentimento de comunidade, né? De que todo mundo ali compartilhou meses de treino, de esforço. É bem legal. Só que o livro aponta para um detalhe no nome do lugar onde a gente fica esperando a buzina tocar. E é um nome, vamos dizer, um pouco perturbador. Isso mesmo. A palavra é curral. Aquele espaço onde os corredores são organizados por tempo, por ritmo, sabe? É chamado de curral. E, poxa, é uma palavra que a gente normalmente usa para gado, né? Então soa de um jeito muito estranho. Quase como se tirasse um pouco da nossa humanidade ali naquele momento. E é aqui que está o ponto central da crítica. Claro, tem uma função prática: organizar a largada, evitar que todo mundo saia embolado. Faz sentido. Mas o doutor argumenta que o uso dessa palavra, curral, já entrega uma certa visão de mundo. Uma visão utilitária, onde as pessoas deixam de ser vistas como indivíduos e passam a ser elementos que precisam ser gerenciados para garantir a eficiência máxima do evento. E falando em eficiência e gerenciamento, essa lógica nos leva direto para a segunda camada dessa análise: a indústria gigantesca que foi criada ao redor da corrida. Olha só esse dado. Já em 2016, o mercado de corridas de rua aqui no Brasil movimentava por ano 3 bilhões de reais. 3 bilhões. É um número que assusta, né? E mostra como uma coisa que parece tão simples, tão natural como correr, virou um negócio enorme. E esse mercado, claro, não é só o tênis de corrida. Vai muito, mas muito além. A gente está falando de relógios que medem cada batimento cardíaco, aplicativos, suplementos, pacotes de viagem para correr maratonas famosas, taxas de inscrição que, convenhamos, às vezes são bem caras, sem falar nos treinadores profissionais. O corpo de quem corre acaba virando um tipo de projeto, sabe? Um projeto que precisa ser otimizado o tempo todo. E cada pedacinho desse projeto pode e vai ser transformado em um produto. Ok, então a gente tem essa lógica de mercado. Agora vamos ver como isso vai ainda mais fundo e começa a invadir a nossa própria noção de tempo livre. Como o lazer de repente vira uma outra forma de trabalho. O livro traz um conceito-chave para entender isso: ontologia empresarial. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É aquela mentalidade de que a gente tem que gerenciar a própria vida como se fosse uma empresa. Sabe? O Eu SA. Cada hora de sono, o que a gente come, o treino, tudo vira um investimento que tem que dar um retorno. E esse retorno é performance, é saúde, é mais produtividade. É uma virada de chave, né? Aquela ideia antiga de lazer como descanso, como algo espontâneo, é trocada pela ideia de lazer como projeto. E aqui está a grande mudança. O tempo livre não é mais para simplesmente não fazer nada. Ele vira uma ferramenta para a gente atingir metas, para ser mais eficiente, para performar melhor no trabalho, na vida. E essa mentalidade é bombardeada o tempo todo por frases de efeito como essa aí: trabalhe enquanto eles dormem. Existe uma pressão constante para a gente estar sempre produzindo, sempre otimizando cada segundo. E nesse cenário, até o descanso começa a ser visto como um sinal de fraqueza, né? Bom, mas essa lógica toda não fica só no plano individual, não. Ela se expande e começa a transformar os espaços públicos, transformar as cidades onde a gente vive. Pensa só, durante uma grande corrida de rua, aquele espaço que é de todo mundo, as ruas, os parques, ele é fechado. Ele vira, como o livro chama, um território momentâneo, privatizado. Vira um palco para um evento comercial gigante, cheio de marcas, de patrocinadores. A própria cidade, por um momento, vira um produto à venda.
E para entender melhor essa dinâmica, a gente pode recorrer a um gênio, o geógrafo Milton Santos. Ele falava que as cidades se dividem em zonas luminosas e zonas opacas. As luminosas são as áreas da velocidade, da modernidade, do dinheiro. As opacas são as periferias que ele associava à lentidão, à exclusão, e onde acontecem as grandes corridas, com todo aquele ritmo frenético, quase sempre nas zonas luminosas. Isso acaba reforçando ainda mais essa divisão da cidade. E é aqui que vem o contraponto genial do Milton Santos. Ele dizia que, no mundo que é obcecado por velocidade e por aceleração, o tempo lento pode ser uma forma de força, uma forma de resistência, uma maneira de não ser engolido por esse ritmo maluco que o sistema impõe. Bom, e com tudo isso, a gente chega na parte final, que é um convite para a gente refletir. Como é que todas essas ideias se aplicam ao nosso próprio ritmo, no nosso dia a dia? E o livro deixa no ar uma pergunta muito poderosa para a gente pensar. Essa busca sem fim por metas, por performance, seja correndo, seja na vida, será que a gente está correndo em direção a alguma coisa que é realmente nossa? Ou, na verdade, a gente está só fugindo de alguma outra coisa? Fugindo das pressões do mundo? No fundo, a grande mensagem do livro Ajustando o Ritmo é essa. O desafio de verdade não é correr mais rápido. O verdadeiro desafio é a gente ter a consciência para poder escolher a nossa própria cadência, o nosso próprio ritmo. Isso num mundo que o tempo todo está gritando para a gente: acelera, acelera, acelera. E é com essa provocação que a análise se encerra. Uma pergunta que fica para todo mundo pensar. No meio de tanta cobrança por performance, por otimização, por velocidade, qual é afinal o nosso verdadeiro ritmo? Aquele que sustenta não só o nosso corpo, mas a nossa mente e aquilo em que a gente acredita. É sem dúvida uma reflexão fundamental para os tempos que a gente vive.